A partir de agora, na verdade, a partir da aula de ontem de geografia, vai haver algumas situações assim em que eu vou colocar uma coisa com a outra, vou reunir as duas, tanto a geografia quanto a sociologia. Por quê? Porque a gente está falando de economia nas duas, certo? Enquanto nós estamos falando de processos de globalização e do capital em sociologia, em geografia a gente está falando dos setores da economia. Então nós estamos falando sobre o setor primário por enquanto. Daí eu conversei com você sobre as commodities e como essas commodities elas interferem no mercado econômico, tá? Então hoje de novo, quando eu for falar sobre os fluxos de capital, que são as características dos fluxos de capital, que é o assunto de geografia de hoje, eu vou mostrar para você, de geografia não, de sociologia, eu vou mostrar para vocês como que funcionam esses fluxos de capital relacionados às commodities, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Aí eu vou conversando com vocês e vou explicando e trazendo informações de geografia junto, tá? Legal? Espero que vocês compreendam. Outra coisa importante é que enquanto eu for explicando essas coisas, vocês vão anotando em especial os conceitos que eu for citando. A maioria deles eu vou dizer, ó, gente, isso é um conceito, isso é um conceito de sociologia, um conceito dentro da área de sociologia econômica. Porque a economia e a sociologia, as duas são áreas das ciências sociais. A sociologia é as ciências sociais de origem e a economia chama-se ciências sociais aplicada, tá? Então, as duas elas andam muito juntas, até porque a sociologia lida com as estatísticas e com os estudos da economia e a economia trabalha para criar esses estudos e essas estatísticas, ela trabalha com dados da sociologia. Então, elas estão sempre muito unidas, tá? Então, por exemplo, assim, tem muita gente que pergunta, então se eu fizer ciências sociais ou se eu fizer sociologia, meu único caminho é tornar-me professor de sociologia. Não mesmo. Você pode trabalhar em empresas atuando junto com economistas, certo? Além de diversas outras áreas, mas só para citar essa. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente está numa outra unidade, começando outra unidade, certo? Em que a gente vai falar, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é identificar, é mostrar quais são as características da circulação desses fluxos financeiros. Gente, hoje existe, olha que paradoxo, mas é verdadeiro. Hoje existe mais dinheiro circulando virtualmente do que dinheiro fisicamente falando. Então, se todo o dinheiro que está em circulação no mundo hoje, nas negociações entre países, entre empresas, as nossas negociações simples do dia a dia, se todos os negócios, todos os comércios do mundo hoje parassem e fosse dito assim, me entrega na minha mão o dinheiro que você estava negociando agora, a gente não tem em cédula, em moeda, o dinheiro de verdade que está sendo negociado. Se tudo parasse, eu dissesse, agora eu quero o teu dinheiro, o teu do banco, o da prefeitura, o da empresa X, do agricultor Y, pegasse todo esse dinheiro, eu quero da China, do Japão, do Brasil, dos Estados Unidos, reunir todo esse dinheiro fisicamente falando, ele não existe, certo? A proporção de dinheiro em circulação, daí quando eu digo assim, a questão circulação virtual, circulação de fluxo financeiro, que é o que eu vou falar agora, é bem diferente do dinheiro em cédula, o dinheiro em moeda, o dinheiro físico, tá? Porque as pessoas negociam em ações, negociam em títulos. Agora nós temos uma moeda chamada Bitcoins, que também tem PPC, que é poder de paridade de compra, tá? Então, se tem poder de paridade de compra, já é uma moeda, já é capaz de fazer fluxo financeiro. Então, eu vou identificar com vocês, mostrar para vocês algumas características dessa circulação de fluxos financeiros da atualidade. A gente vai tentar entender sociologicamente algumas questões econômicas de maneira sociológica, como, por exemplo, o que se torna melhor para um país? Perdão. A liberalização ou o protecionismo? Tornar-se parte de bloco econômico e fechar acordos ou tornar-se um país isolado protecionista que só negocia quando necessário? O que é melhor sociologicamente falando? Ou seja,
para o país, para a empresa e para os reflexos na sociedade. O que é melhor? E também a gente vai perceber, vai observar agora como que essa globalização econômica, ela interfere nas dimensões culturais, ela interfere muito na política e nas questões militares também, tá bom? Mas isso é mais para o finalzinho, não hoje, obviamente. Mas a gente vai falar também, afinal de contas, dinheiro, economia, capital, e esse processo que a gente está vivendo hoje, chamado globalização, ele está presente nas nossas relações pessoais, certo? Nas nossas relações econômicas, nas nossas práticas culturais, nos melindres e jogadas políticas e militares no mundo inteiro hoje. Tá? Então, é como se fosse assim, o fluxo de capital financeiro hoje e a globalização, eles ditam as regras de todos os nossos outros comportamentos. Se eu tenho uma casa, por exemplo, hoje, e eu resolvi mudar completamente de estilo, eu me tornei outra pessoa, eu quero adotar outro estilo de vida e eu preciso transformar tudo isso. A primeira coisa que eu vou precisar é dinheiro, a menos que eu esteja tentando me tornar, sei lá, um mendigo, um ermitão, alguma coisa assim. Do contrário, qualquer coisa que eu vá adotar, que eu vá adaptar nos meus dias hoje, eu vou precisar de dinheiro, de capital para fazer isso. E raramente as mudanças que as pessoas adotam, cultural, socialmente, não tem influência nenhuma do meio externo, não tem influência nenhuma de outros países, de outros costumes. Hoje em dia isso é muito raro e difícil. Antigamente, quando as culturas não tinham muito contato entre si, certo? Então era mais comum que você visse culturas puras, que a gente chama, né? Aquelas sem influência e interferência de fora nenhuma. Elas tinham as características delas completamente exóticas e bem diferenciadas das demais. Hoje você vê uma fluência de culturas, certo? É como se elas estivessem se misturando aos poucos, né? E assim a gente vai criando meio que um sincretismo cultural globalizado, que quer dizer, na sociologia, uma mistura de culturas graças ao processo de globalização, tá bom? Mas eu vou explicando, vou falando tudo isso para vocês. Vamos lá. Há algumas características do processo de globalização que eu vou falar para vocês hoje. A primeira e mais óbvia, cada vez mais, primeira característica e mais óbvia, cada vez mais está aumentando o consumo aumenta o lucro de quem vende. Poxa, professora, isso não precisa falar. Isso é lógico. Então, é lógico porque nós já estamos inseridos dentro desse contexto há algum tempo. Então, de tanto a gente ouvir e ver que é assim que funciona, fica mais lógico. Mas dentro do histórico do comércio global e esse tipo de coisa, de quando começou e tudo isso, não é tão óbvio nem tão lógico assim. Então, o que nós temos na contemporaneidade? A primeira característica importante desse nosso processo de globalização, falando do aspecto econômico, então, né, que é o aumento cada vez maior do consumo, as pessoas estão consumindo cada vez mais, e isso representa cada vez mais lucro para quem investe, cada vez mais lucro para quem vende, certo? Isso significa também cada vez mais lucro para mim que estou comprando. Sim ou não? Não, não necessariamente. Pelo contrário, as pessoas estão se tornando cada vez mais consumistas, então elas favorecem o crescimento do mercado, mas não necessariamente favorecem o seu crescimento, não só pessoal, nem vou falar desse aspecto, estou falando do crescimento financeiro mesmo. Muita gente tem muito mais dívida do que dinheiro que recebe, né? O tal do cartão de crédito fez com que muitas pessoas ganhem 1.000 e gastem 3. Então, complicado. Então tá, com os meios de comunicação, conforme os meios de comunicação foram crescendo, foi crescendo a publicidade, foi crescendo a propaganda e foi crescendo a velocidade de circulação desses fluxos de capital. O que isso quer dizer? Foi cada vez sendo mais possível comprar de fora, de outros países, de outras empresas. Eu compro de São Paulo, eu compro do Rio de Janeiro, eu compro também ali na Penha, eu compro em Itajaí. Comprei semana passada da França, da China. E assim, você vai criando um fluxo, ou melhor, esse fluxo já existia, mas você vai aumentando a velocidade desses fluxos de capital e vai aumentando o fluxo também, que é o quê? Esse caminho, esse vai e vem de compras e vendas. Eu lembro que eu já coloquei imagem para vocês como se fosse o mapa mundi, assim, né? E daí aquelas linhas que ligam os países que fazem acordos comerciais e que tem
interdependência comercial, esse tipo de coisa. Imaginem vocês de cada pessoa no dia a dia, tá? As 7 bilhões de pessoas do planeta, no dia a dia, todos os fluxos comerciais que elas fazem. Com o crescimento da comunicação, isso se tornou... hoje não teria espaço na Terra para tanta linha, se a gente fosse fazer isso, né? Porque houve um aumento da circulação desses fluxos de capital, mas também um aumento da velocidade. As pessoas compram muito mais, as empresas vendem muito mais, e cada vez elas se especializam em mais produtos para vender e conseguem vender cada vez mais produtos. Pensava-se antigamente que chegaria a um ponto, que teria tanto produto, ou que os produtos chegariam a um ponto assim, que não teria mais o que inventar, e as pessoas deixariam de comprar. Percebemos que não foi o que aconteceu. Quanto mais se cria, mais se compra, tá? Então, há algumas coisas nessa busca de lucros que acontece. Claro que vai ter o lado bom, que é a contratação de mão de obra cada dia mais especializada, tá? Cada dia que passa, a mão de obra tem se tornado um fator bem modificado dentro desse fluxo de capital. Por quê? Porque a gente está tendo uma quantidade muito grande de empregos que estão saindo, certo? Que estão deixando de existir, sendo substituídos por máquinas ou sendo substituídos por outras funções mesmo, certo? Então, com esse crescimento, com esse avanço dessa situação, a gente vai tendo mais gente saindo, perdendo o emprego, mas também precisa se reinventar. Ninguém vai querer passar fome. Então, é preciso se reinventar. E aí vão sendo criadas novas alternativas de emprego. Tem estudos que dizem que há alguns tipos de emprego para daqui 10 anos, que metade dos empregos daqui 10 anos que vão existir ainda não foram inventados. Imagina isso. Metade dos tipos de emprego que vamos ter daqui 10 anos, 2030, ainda não foram inventados. Então, por exemplo, sei lá, vocês estão com 16, 17 anos, entre 15 e 17. Pensa, vocês vão estar com 25, 27 anos e vão falar desse momento agora e dizer, nossa, eu lembro que há 10 anos atrás, esse tipo de emprego não existia. Esse trabalho não existia, certo? Porque a velocidade desses fluxos, tanto do capital quanto de tudo que envolve o capital, inclusive o conhecimento, a mão de obra qualificada, tudo isso vai mudando junto, vai sendo carregado junto, tá, gente? Então, tá. Mais algumas características, então, vocês estão anotando, eu espero, né? Eu já falei 2, vamos para a terceira. Terceira característica, então, desse processo de globalização. Terceira característica de hoje é que no mundo dos negócios está se tornando cada vez mais lucrativo e mais comum o tal do especular. Então, a especulação, ela está se tornando um hábito cada vez mais comum, tá? Que as pessoas estão fazendo mais vezes a especulação. O que seria essa especulação? Como que funciona essa situação de especulação? É você comprar ações que estejam à venda na Bolsa de Valores. Gente, hoje com a internet, você consegue saber, pesquisando, quais são as empresas do teu país e de fora do teu país que estão com ações à venda. Ações, títulos, com cobranças à venda. O que são cobranças à venda? Significa a empresa está devendo, não tem dinheiro para pagar. Então, se você comprar dela aquele título, você vai ajudar ela a pagar para que ela não vá falir e vai começar a fazer parte dos lucros, tá? O problema é que se ela falir de fato, tu vai fazer parte dos dividendos, tu vai ter que pagar junto, o teu dinheiro perdeu-se, né? Mas se ela conseguir se reerguer, você consegue subir junto. Então, hoje em dia, esse mercado especulativo, esse capital especulativo, ele vem da venda nas bolsas de valores de ações, de títulos, de dívidas emitidas, esse tipo de coisa. E um dos mercados que mais cresce, vamos voltar na aula de geografia de ontem, né? Só para dar uma puxadinha, só para vocês verem como tudo está relacionado, principalmente quando eu falo em mundo dos negócios, setores da economia. Vamos lembrar assim, ó, que hoje em dia as commodities, por conta de ser o tipo de produto ou o tipo de área, o setor primário,
que tem se mantido mais estável nesse momento econômico que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia. No mundo inteiro, a área do setor agrícola, do setor pecuário, que são do setor primário da economia, são as que estão mantendo a maior estabilidade financeira, ou seja, não tiveram aquelas gigantescas quedas que a gente teve na indústria, no comércio, no setor terciário, né? Por conta da pandemia, da paralisação do comércio em vários países, de indústrias, diversas situações, diversos países com lockdown, às vezes por semanas, por meses, enfim. Nesse processo que a gente está vivendo de fevereiro até aqui, no Brasil, março, mas em outros países até desde janeiro, né, que a gente está vivendo até aqui, uma das áreas econômicas que tem se mantido na estabilidade é a negociação da área rural. E dentro da perspectiva que eu estou falando para vocês, que são os fluxos de capital, uma das áreas mais especuladas, né, de maior especulação financeira, de maior compra na tentativa de lucro, é a de commodities, certo? Commodities, vocês lembram lá de geografia? São aqueles produtos vendidos in natura ou em primeiro processo de industrialização, tá? Eles são negociados a partir de valores da Bolsa de Valores e eles têm se mantido em alta. Então, quem investe nisso nesse momento está bem. Por quê? Porque é comida e é matéria-prima. Todo mundo precisa. A indústria, os combustíveis, todo mundo precisa de matéria-prima. E comida também, nós precisamos de comida, certo? Então, é uma área que se manteve estável, que não teve grandes quedas, porque todos nós precisamos bastante delas, né? E aí, assim, ó, como essas empresas vão crescendo por conta dessa velocidade do fluxo financeiro de capital, eu já dei 3 características, tá? Então, aí essas empresas todas no mundo, exceto agora pela situação da pandemia, mas tirando a pandemia, há um fluxo de crescimento, uma velocidade de crescimento muito grande de circulação do capital, que é a circulação do dinheiro no mundo. Com esse contexto, com essa situação, vão se formando aos poucos as chamadas transnacionais. Então, essa é a 4ª característica do processo da globalização, a criação de transnacionais, certo? Coisa que não existia antes. O que são transnacionais? São empresas que têm negócios com o mundo inteiro, em várias partes do mundo, tem uma matriz em um país, mas tem filiais em diversos outros. E assim elas interagem com a economia desses países. Gente, isso agora para nós parece tão comum, né? Poxa, eu vou falar assim, ó, de McDonald's, eu vou falar de Coca-Cola, vou falar de Adidas, de Nike. Tá bom, mas isso é tão comum no dia a dia, a gente tá, eu sei que não é do Brasil, mas é comum. Vai lá na Arábia Saudita, vai nos Estados Unidos e fala da Sadia, né, da BR Foods e tal. Isso é tão comum para nós. Agora, se voltar 3 décadas atrás, isso estava no princípio, estava no começo. Essa situação de uma mesma empresa ter produtos para serem vendidos em qualquer parte do mundo, de você ter um produto que você vai encontrar em qualquer lugar do mundo, era muito incomum. Esses dias, inclusive, para mostrar como nós estamos tendo transnacionais brasileiras bastante importantes, um amigo mandou foto do mercado na Alemanha. Onde que ele estava na Alemanha? Não me lembro em que cidade que era da Alemanha agora. E ele tirou foto de dentro do mercado, assim, com uma prateleira toda de Guaraná Antártica. E tudo escrito em português, normal, Guaraná Antártica. Sendo vendido na Alemanha. Então, assim, isso ele mandou foto por quê? Só para mostrar que o nosso Guaraná também está crescendo e tal. Mas não porque ele tenha estranhado. Ai, desculpa. Cada vez mais esse fluxo de comércio, esse fluxo de produtos está crescendo, tá, gente? Então, você vai encontrar produtos da Arábia Saudita aqui, dos Estados Unidos, da China, não vou nem comentar. De Taiwan, made in Taiwan, muito também. Da Índia, enfim, assim como produtos brasileiros em diversos lugares do mundo, e assim o fluxo tem girado. Isso formou transnacionais, tá? Essas transnacionais, elas são empresas assim, a primeira característica delas, das transnacionais, era empresas que têm matriz em um país e filiais em outros países, tá? Essa é a descrição, a primeira característica. A segunda característica, que é a mais recente das transnacionais, é o fato de elas terem um país de origem dos produtos, venderem nas suas filiais e, além disso, elas geram emprego e transformam a cultura desses outros países,
certo? Vou dar um exemplo, pensar. Não precisa ir longe. Falar do próprio McDonald's. Pronto, vou falar do McDonald's. Por quê? Porque o McDonald's no Brasil adaptou. Ele começou a vender fruta junto. Por quê? Porque era um costume daqui. O lanche, óbvio, mas adaptado. Na França, o McDonald's, acho que eu já falei até isso para vocês, na França, no McDonald's, vende-se vinho, certo? Por quê? Adaptado a um hábito muito grande, muito forte lá dos adultos tomarem vinho. Então, você perde o teu Mac alguma coisa e pede uma taça de vinho. Tem aquelas empresas específicas que daí o vinho delas é especificamente para vender no McDonald's, empresas de lá, certo? Então, essas coisas vão acontecendo também, tá? Outra característica do processo de formação da globalização. A situação das empresas ou dos países terem que como eu vou dizer assim, terem que se posicionar ou como países de blocos econômicos ou como países protecionistas. O que isso quer dizer? Se o país resolveu formar um bloco econômico, ele vai se juntar com outros países, já expliquei isso para vocês, e aí vai haver uma situação de interdependência. Eu só vou comprar arroz, eu produzo arroz, mas não deu certo. Esse ano teve chuva, enfim, não consegui. Preciso importar arroz. De onde eu vou importar? Do país que vende mais barato. Não. Se você faz parte de um bloco econômico, você vai importar o arroz do país do seu bloco que produz arroz. Peraí, mas na Argentina, por exemplo, na Argentina o arroz está... Eu vou falar em linguagem nossa comum, tá? Não vou falar em linguagem comercial. Tá R$ 1 o quilo na Argentina do arroz. E eu consegui arroz da Tailândia por 40 centavos o quilo. Tudo bem, mas o teu bloco econômico é com a Tailândia ou é com a Argentina? É com a Argentina. Então, como você tem um bloco econômico, como você tem um acordo de fidelidade, você vai primeiro comprar da Argentina. Ah, mas isso não é justo, não é certo, então não vou fazer bloco econômico. Então, vantagem do bloco econômico. Essa é a desvantagem. Você pode perder naquela lei da oferta e da procura, você pode perder preço. Porém, por outro lado, quando um país de um bloco econômico está com problemas financeiros muito graves, ele vai ter a ajuda dos outros países do bloco e os outros países do bloco vão comercializar e comprar produtos dele para que ele volte a se reerguer. Certo? Essa foi a lógica usada na União Europeia quando houve aquela grande crise mesmo, praticamente uma falência de um país inteiro, que foi quando houve o problema com a Turquia. E aí a Turquia pediu dinheiro emprestado para a Espanha, que emprestou, porque fazia parte do mesmo bloco ali, né? E daí, desculpa, eu falei Turquia, é a Grécia. Nossa, Grécia. Eu não sei de onde que eu tirei a Turquia, mas enfim. A Grécia estava quebrada, pediu dinheiro emprestado para a Espanha, quer dizer, para o bloco, né? Aí o país que estava na vez de emprestar ali era a Espanha. Aí a Espanha emprestou para a Grécia. Passado o período de pagamento, a Grécia não conseguiu pagar a Espanha estava com problemas econômicos, pediu dinheiro, o próximo da fila era Portugal, Portugal ajudou a Espanha, que cobrou da Grécia, que não tinha dinheiro para pagar a Espanha, que não teve dinheiro para pagar Portugal, que não teve dinheiro para pagar para a França, e assim começou um efeito dominó. O que o Reino Unido faz na época? Abre o processo do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso levou quase 3 anos, mas agora já é oficial e o Reino Unido já não faz mais parte da União Europeia, certo? Porque nesse bloco econômico o Reino Unido sentiu-se desfavorecido. E há os países que não fazem parte de bloco econômico e que sim se mantêm no sentido de protecionistas, são países protecionistas. Ou eles não fazem parte de nenhum bloco econômico, ou eles reduzem bastante a participação dos blocos econômicos. Fica em um, às vezes 2, às vezes, a maioria das vezes um só ou nenhum. Quando começou a formação do bloco econômico da União Europeia, a Suíça não quis participar. De que maneira? O governo da Suíça queria participar do bloco econômico, mas aí lá na Suíça, para tudo e qualquer coisa, faz-se plebiscito para a população votar.
qualquer coisa que o governo for decidir, que seja de um âmbito maior, assim, a população é consultada para ver se concorda ou não. E a população da Suíça votou no plebiscito contra a entrada na União Europeia. Então, o governo queria entrar na União Europeia, mas como eles dão o direito da população participar das decisões, e a maioria da população no plebiscito votou contra, a Suíça não fez parte da União Europeia. Aí agora, quando deu todo esse rolo de 2009 para cá, toda essa bagunça, 2012 mais forte, né? Até aqui, da União Europeia estar quebrada, ter que se refazer, ter que se remontar, porque um estava devendo para o outro, etc. Onde estava a Suíça nesse momento? Protegida, fechada, negociando com todos e vendendo para todos, porque eles estavam precisando, sem vínculo, sem ter que obrigatoriamente comprar deles depois. Ela compra de quem ela quiser, mas vendeu porque estava ali perto, entende? Claro, dentro das possibilidades da Suíça, que é um país pequeno e que não tem tudo aquilo que precisava nos outros, né? Mas do que tinha, ela se abasteceu, abasteceu bastante os outros países e vendeu muito, lucrou bastante com essa história. Foi um país que escolheu o protecionismo. Só que é assim, gente, tem que pensar assim, qualquer país pode escolher protecionismo, tem que ter cuidado. Países que têm uma economia mais fraca ou instável, um dia está bem, outro dia está mal, ou que tem muitas crises políticas e que interferem na economia, é complicado tornar-se protecionista, porque tu tem que ter uma base muito forte, tu tem que ser um país de topo como é que eu vou dizer, de índices altíssimos no aspecto econômico, formação de PIB, lucro empresarial, esse tipo de coisa, tá? Você tem que ser os bancos com os índices mais altos, tá? Se você pegar, por exemplo, assim, nós temos a Bolsa de São Paulo, que é forte, mas nós não temos uma Dow Jones, nós não temos uma Bolsa de Nova York, né? Que são bolsas que, na maioria das suas negociações, todos os dias fecham em alta altíssima. Então, todos esses aparatos econômicos têm que ser observados para que o país saiba se pode ser protecionista, se fechar nele mesmo e comprar só de quem ele quiser, ou se ainda é vantagem manter bloco econômico, acordos com outros países. O Brasil hoje faz parte do Mercosul, que é o nosso bloco econômico aqui, dos países da América do Sul. E temos alguns acordos econômicos com a China, acordos econômicos com os Estados Unidos, com alguns países da Europa, que daí não é necessariamente formação de bloco, mas são acordos comerciais. O acordo comercial ele está entre o protecionismo e o bloco econômico. Então é assim, ele não tem um bloco econômico, ele não tem que ser fiel e nem os outros países fiéis ao Brasil. Dos blocos econômicos, por exemplo, Estados Unidos não está no mesmo bloco econômico que o Brasil, China também não. Porém, também não fechamos, não nos tornamos só protecionistas que não negociamos com ninguém. Nós fazemos parte de um bloco econômico chamado Mercosul e negociamos através de acordos comerciais com outros países, tá? Então, o Brasil, ele joga nos dois times, digamos. Ele consegue ter essa articulação por enquanto, tá? Então, tá. A lógica tanto de formar bloco econômico quanto de ser protecionista, nos dois casos, a intenção é proteger e fechar a economia o máximo possível. Essa que é a intenção deles, tá? Então, olha lá. A partir da análise da nossa agricultura, por exemplo, a gente está fazendo uma situação de protecionismo bloco econômico, de bloco econômico. A gente está negociando com um monte de gente, tá? Então, pensar bastante nisso, sempre nesses posicionamentos. Características, então, principais que a gente precisa ressaltar quando eu estou falando do processo de globalização e da circulação dos fluxos de capital, que é o assunto que eu falei com vocês hoje. Possibilidades, características, então, né? As grandes possibilidades de lucratividade por conta da circulação dos fluxos. Então, quem consegue entrar no mercado financeiro hoje pode ter uma grande possibilidade de lucro. E quando eu estou falando quem pode entrar no mercado financeiro hoje, eu estou falando de qualquer pessoa também, tá? Não necessariamente grandes empresas, transnacionais ou países. Hoje é possível você comprar ações também, só tem que ser maior de idade, né? E se for menor de idade, tem algumas ações que dá para comprar também e colocar no teu nome. Mas é possível comprar ações de empresas e se essas empresas forem tendo lucro, você vai aumentando a tua porcentagem junto, certo? E tudo isso vai ficando depositado para ti.
Depende da empresa, e aí é preciso fazer uma análise de perfil da empresa, se ela tem sido uma empresa que tem crescido ou não. Geralmente, empresas grandes têm ações a partir de 50, 200 mil reais. Mas há empresas que agora essa época é uma época em que muitas empresas que estavam lá em cima tiveram que baixar o valor das suas ações porque elas precisam de dinheiro sendo injetado, dinheiro entrando, né? Então elas baixaram o valor das ações para que as pessoas possam comprar. Vamos lembrar que a Petrobras, na sua época de crise bem braba, chegou ao ponto de ter ações por R$ 5. Teve bastante gente que comprou. A Petrobras já voltou a crescer, a subir. Algumas pessoas revenderam essas ações para a Petrobras, claro que por valores mais altos. Outras mantêm as ações da Petrobras, apostando que ela vai crescer e com isso você vai crescendo junto, vai entrando dinheiro junto para ti, tá? Então, é uma possibilidade hoje. Segunda característica, primeiro, então, essa possibilidade de lucro, né? Dentro do fluxo do capital. A segunda característica, a força política e econômica das grandes corporações transnacionais. Hoje, as transnacionais, elas participam diretamente da política, gente. Embora as pessoas não vão ficar falando toda hora, essa é uma decisão que eu tomei em nome dos empresários da BR Foods, da Procter & Gamble. Não. Claro que os políticos, os presidentes, os senadores não vão dizer isso. Porém, para que eles possam ter apoio político dessas grandes empresas que vão fazer campanhas políticas dentro dos seus funcionários, é importante que os governos também façam a sua parte, tá? De que maneira? Apoiando, facilitando para essas empresas. Isso é legal? Isso é certo? Então, não é ético, mas é legal. Não há nenhuma lei que impossibilite, nada que diga que não pode. Não é ético necessariamente falando, porque as pessoas têm que ter liberdade de voto, etc e tal. Isso é um assunto que a gente vai discutir bem mais à frente. Mas é uma situação que ocorre no mundo inteiro hoje, em especial no Brasil, claro. E, então, a primeira, possibilidade de lucro, de lucratividade e de velocidade de fluxo. A segunda, a força política e econômica que as transnacionais têm hoje, a forma como elas participam desses fluxos financeiros e das decisões políticas também. E a terceira situação é a opção que os países têm hoje de serem protecionistas ou formar blocos econômicos, certo? Entenderam, gente? Então, eu vou manter por aqui, porque eu sei que é uma linguagem que não é muito simples, que tem termos bem pesados, certo? Então, hoje eu vou manter por aqui mesmo, para vocês pensarem. Aí eu vou já explicar, tenho 5 minutos aqui, eu já vou explicar qual vai ser o trabalho que vocês precisam fazer, tá bom? Eu vou explicar lá pelo WhatsApp também, mas eu vou explicar por aqui agora. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma empresa transnacional. Posso fazer um pedido? Por gentileza, eu adoraria que vocês pesquisassem. Vocês vão poder escolher a que vocês quiserem, tá? Mas eu adoraria que vocês pesquisassem uma empresa transnacional brasileira, que tivesse matriz no Brasil, sabe? Para valorizar o nosso crescimento econômico, valorizar o nosso empresariado brasileiro. E também para vocês terem uma noção em relação ao mundo. Quantas transnacionais nós temos? Nós temos transnacionais? Quais são? Esse tipo de coisa, tá? Então, vocês vão escolher uma empresa transnacional, a critério de vocês. Adoraria... Olha, existe tanta empresa transnacional nesse mundo. No Brasil, nem tantas, mas no mundo tem tantas, que seria bem esquisito se houvesse, assim, como é que diz? Uma coincidência de 3, 4 alunos pegando a mesma empresa. Digamos que não é necessário. Então, eu sei que vocês têm outros grupos e tal, conversem entre vocês, porque eu gostaria que não fosse igual. E daí, coincidentemente, as pesquisas são iguais, os textos são iguais, não vai rolar, tá, gente? Então, cuida aí. Enfim, escolher, ó, a ética. Escolher uma empresa transnacional, e aí vocês vão pesquisar dessa empresa. Até aí é fácil, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vocês vão pesquisar dessa empresa. Quais são as características dela? É uma empresa de quê? Ela vende de tudo? Vende só pneu, escova de dente, maçã, enfim. Vocês vão pesquisar quais são as características dela, o tipo de produto que ela vende, a lucratividade, enfim, e quais são as estratégias que ela usa para ganhar mercado consumidor. Se vocês forem pesquisar ipsis literis, como eu estou falando, a maioria vai ficar me mandando mensagem dizendo assim: professora, eu não achei nada sobre estratégias. É claro, vocês não acham que eles vão abrir um site
né, no mundo de fluxo comercial hoje e de velocidade da circulação das informações e vão colocar lá escrito bem certinho, quadradinho, quais são as estratégias que eles usam, para que outras empresas possam usar. Vai da interpretação de vocês, de tudo que vocês forem ler e pesquisar sobre essa empresa. Então, não pesquisa lá características da BR Foods. E a primeira coisa que aparece, você copia, transcreve e manda para mim. Vai estar totalmente errado. Vocês vão precisar ler bastante coisa sobre isso, interpretar, tirar esses dados, certo? Daí vocês vão me dizer quais são as características e as estratégias para ganhar mercado consumidor que essa empresa usa. Após feito isso, porque não é só isso, isso é mais fácil de encontrar, após fazer isso, vocês vão escrever o final dessa pesquisa, ali é a pesquisa. No final, como uma conclusão da pesquisa, vocês vão relacionar as características da globalização que eu falei hoje, essas que eu disse e falei para vocês irem anotando, as características da globalização com as características da empresa pesquisada. Ela é uma empresa de grande circulação de capital? Ela é uma empresa que faz parte de um país com bloco econômico ou protecionista? Ela, como empresa, se posiciona de maneira protecionista ou ela fecha acordos com outras empresas da mesma área? Digamos que seja uma empresa que produz óleo de soja. Ela fecha acordos com outras empresas idênticas, a BR Foods e a Bunge. Elas têm fusão, elas trabalham juntas. É uma pesquisa bem detalhada, tá, gente? Para vocês irem conhecendo como funciona esse sistema econômico e esse fluxo de capitais no mundo hoje. Claro que tudo isso que eu expliquei para vocês, eu fiz um texto para falar disso, né? Uma explicação para passar no WhatsApp para vocês poderem fazer a pesquisa bem certinho. Tá bom? Beleza? Então, eu vou passar agora para vocês o que tem que fazer. E eu acho bem importante começar agora. Aí, se tiver dúvida, professora, escolhi tal, mas não tem isso, o quê? Aproveita agora que tem essa aula para me falar, para a gente já ir vendo, resolvendo isso, eu ir ajudando vocês, tá? Não deixa para fazer na noite do dia anterior, porque não vai dar certo. Beleza, gente? Beijo para vocês. E até amanhã. Amanhã tem aula de filosofia. Se tudo correr bem, né? Até amanhã. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau. Não consigo fechar.